Bom dia, nós vamos continuar com o nosso mini curso de Biofísica de Membranas e nós terminamos a última aula discutindo a equação de Einstein, onde foi falado que a distância média da origem para um objeto que executa o random walk é dada pela equação de Einstein, raiz quadrada de 2dt, e nós já havíamos mencionado que d é o chamado coeficiente de difusão. Nós vamos discutir agora a primeira lei de Fick da difusão, que é uma lei bastante conhecida, bastante usada, mas do ponto de vista operacional ela não é muito útil, como nós vamos ver em seguida. Então a primeira lei de Fick diz o seguinte, que o fluxo através de uma barreira imaginária, que pode estar numa solução ou no interior de uma membrana, é dado pelo coeficiente de difusão multiplicado por dc dx, e dc dx é o chamado gradiente de concentração. Ou seja, o gradiente de concentração é uma taxa que mede a variação da concentração como função de uma certa distância x, que nós vamos considerar normalmente como sendo uma distância na horizontal, é o eixo horizontal, que nós vamos chamar de x. Então, d é o coeficiente de difusão, dc dx é o gradiente de concentração, e o coeficiente de difusão ele pode ser expresso de diferentes maneiras. Essencialmente, ele revela a facilidade com que uma dada substância atravessa um determinado meio, ou seja, ele dá a propriedade da substância de permear aquele meio com uma certa facilidade, quando ele for maior, e com uma maior dificuldade quando ele for um número pequeno. Então nós podemos ver que o coeficiente de difusão ele pode ser expresso como um produto de três variáveis. Na realidade, apenas uma variável, duas constantes, a constante de Boltzmann, a temperatura absoluta, na realidade a temperatura absoluta é uma variável, então nós teríamos aqui só uma constante, e a mobilidade da substância naquele meio. A mobilidade de uma determinada substância em um determinado meio, ela é um parâmetro que mede a facilidade com que aquela substância se movimenta naquele meio. Então, depende das dimensões físicas da substância, da forma e do tamanho, do volume daquela substância, e depende das características do meio. Essencialmente depende da viscosidade do meio. A constante de Boltzmann é uma constante bastante conhecida, a gente vai conversar muito sobre ela, e temperatura absoluta é a temperatura em graus Kelvin, em Kelvin. E o coeficiente de difusão também pode ser expresso por uma outra fórmula que se baseia em parâmetros complementares a esses parâmetros aqui, que diz o seguinte: que o coeficiente de difusão depende da frequência de saltos, e aqui a gente vê que a frequência de saltos claramente é uma função da temperatura. Então, os saltos térmicos dependem da temperatura do meio onde a partícula está imersa, e tem a ver com a velocidade, que nós vimos já na primeira fórmula, a velocidade térmica da partícula, e tem a ver com a frequência de choques que essa partícula sofre no seu movimento. E aqui sim entra uma outra grandeza, que é o comprimento médio dos saltos. Ou seja, se a partícula se movimenta num meio onde ela sofre muitos choques, com muita frequência, o seu comprimento médio de saltos vai ser pequeno, porque entre um salto e outro ela encontra uma distância pequena, ou seja, as partículas, as moléculas ou partículas com as quais a nossa partícula especial vai se chocar estão mais próximas uma da outra. Então o comprimento médio dos saltos fica menor. Então, quanto maior o comprimento médio dos saltos, mais livre, é o chamado caminho livre médio também,
ou mean free path do inglês, caminho livre médio, que é o comprimento médio que a partícula pode voar livremente, por assim dizer, no meio, naquele meio onde ela se encontra. Pode ser até um gás e pode ser uma solução aquosa. Então nós temos aqui todos esses parâmetros que nos dão que compõem essa famosa lei de Fick, primeira lei de Fick da difusão. E eu quero discutir aqui brevemente, especialmente para alguns estudantes que têm alguma dificuldade de matemática, o que vem a ser o tal do gradiente. De modo geral, o gradiente é uma grandeza matemática e física, por assim dizer, que expressa a taxa de variação de um determinado parâmetro em relação a uma distância, por exemplo. No caso aqui, nós temos a distância ao longo do eixo X. Então, nesse caso, nós vamos imaginar uma pista de skate, que é uma pista que tem uma inclinação variável, onde a altura da pista é uma função da distância x ao longo do eixo horizontal. Então vocês vejam que essa altura ela não varia linearmente com a distância ao longo de x. O que nós vemos aqui é que, por exemplo, na posição 1 desse skatista, a rampa é muito inclinada, ou seja, existe uma variação muito grande de altura para, por exemplo, uma variação de um quadradinho desses aqui na direção x. Na posição 2, a variação de altura para um quadradinho na direção x é menor e na direção 3 ela é menor ainda. Então, o que nós dizemos é que o gradiente expressa essa taxa de variação, nesse caso, da altura em relação à distância ao longo do eixo x. Portanto, na realidade, o gradiente é o limite dessa fração ΔH sobre ΔX, quando nós fazemos o ΔX tão pequeno quanto nós quisermos que ele seja. Eu não escrevi isso aqui para não complicar muito o formato da equação. E, na realidade, como vocês podem ver, ΔH dividido por ΔX, se nós imaginarmos que esse aqui é o ângulo alfa, ΔH é o cateto oposto ao ângulo alfa, ΔX é o cateto adjacente. O cateto oposto sobre cateto adjacente é conhecido como a tangente do ângulo alfa. Então, isto aqui é para vocês entenderem que o gradiente de x não é nenhuma coisa misteriosa, nenhuma coisa muito difícil, e é perfeitamente possível o aluno entender o que vem a ser esse gradiente. E aqui nós temos então também discutindo ainda a lei de Fick, porque vocês vejam que a lei de Fick ela nos dá o fluxo de uma substância, e agora nós precisamos entender um pouquinho melhor o que vem a ser essa grandeza do fluxo, que vem a ser o fluxo. Então, o fluxo pode ser atribuído a qualquer tipo de fenômeno, por exemplo, fluxo de automóveis numa estrada, o fluxo de pessoas através das catracas do metrô. Então, não há nenhuma necessidade de se prender a um tipo especial de fenômeno. Mas no caso de substâncias que atravessam, por exemplo, a membrana celular, desculpe, o fluxo é normalmente expresso como sendo o número de moles daquela substância dividido por uma área de membrana na qual nós especificamos que está acontecendo aquela difusão, aquele fluxo, e dividido por um intervalo de tempo. Então, para definir o fluxo, nós precisamos de 3 parâmetros: a quantidade, a área na qual esse fluxo ocorre e o intervalo de tempo que nós estamos usando para computar o fluxo. Portanto, as unidades do fluxo são mol por centímetro quadrado, aqui tem a área, e por segundo. E esta é a unidade usualmente empregada em fisiologia e biofísica. E uma manipulação muito útil que nós podemos fazer com esta equação do fluxo é a seguinte: nós podemos multiplicar esta equação por centímetro dividido por centímetro, que evidentemente é o número 1, portanto não vai alterar em nada o valor disso aqui, mas nós podemos agora perceber que é possível fazer uma manipulação disso aqui, de modo que agora o fluxo pode ser expresso
em mol por centímetro cúbico, que agora é uma concentração. Então, isso que eu fiz aqui é simplesmente um arranjo de unidades que vocês depois, com calma, podem ver como foi feito. Então, mol por centímetro cúbico é uma concentração e centímetro por segundo é uma velocidade. Então, o fluxo pode ser expresso como sendo uma concentração multiplicada por uma velocidade. Então, se vocês estiverem, por exemplo, analisando o fluxo de carros numa estrada, não há necessidade, eventualmente, de vocês contarem o número de carros que estão passando por um determinado ponto da estrada. Se vocês conseguirem medir a concentração de carros, número de carros por quilômetro e a velocidade com que esses carros estão se movimentando, vocês terão a grandeza do fluxo. E isso nos leva, então, a estender a definição de fluxo e a definição e o uso da lei de Fick para uma membrana, porque na realidade o que nós queremos, ao final das contas, é poder aplicar a lei de Fick numa situação prática. E a situação prática em que nós vamos empregar a lei de Fick vai ser uma membrana, normalmente é uma membrana. E aqui nós temos então essa membrana, que é essa estrutura amarela, separando dois meios, que são as duas soluções azuis, e uma substância, pode ser glicose, por exemplo, a uma concentração C1 no lado 1 e uma concentração C2 no lado 2. Agora observem que uma substância, por exemplo, como a glicose, ela teria grande dificuldade para se solubilizar numa membrana, porque a glicose é uma substância polar e a membrana normalmente é uma substância apolar, hidrofóbica, e, portanto, a solubilidade de uma substância polar é menor nesse meio. Isso significa que a concentração de glicose dentro da membrana, mas junto da face, voltada para o lado 1, é menor do que a concentração de glicose do lado 1. Porque a solubilidade, ou o coeficiente de partição da glicose, é um número menor do que 1. Nesse caso, nós estamos admitindo que a glicose é pouco solúvel na membrana. Então vejam que existe um degrau de concentração de glicose, sendo que a concentração de glicose dentro da membrana é a concentração na solução multiplicado por beta, que é um número menor do que 1. No lado 2, nós vamos ter a mesma situação se nós compararmos a concentração de glicose do lado 2 na água com a concentração de glicose no lado 2, exatamente nesse ponto, próximo à membrana, e essa concentração então vai ser menor do que a concentração C2. Por que nós temos que fazer isso? Porque a lei de Fick ela pode ser aplicada apenas a um meio de cada vez. Portanto, ou eu aplico a lei de Fick numa solução, eu coloco uma membrana imaginária no meio dessa solução, ou eu aplico a lei de Fick numa membrana e agora a lei de Fick ela vale para o interior da membrana. Então, como aqui nós temos água, membrana e água, nós não podemos aplicar a lei de Fick isoladamente ou em conjunto a esses três meios. Ou eu aplico ela na membrana, ou eu aplico a lei de Fick na solução, e não posso fazer essa mistura. Portanto, eu vou aplicar a lei de Fick dentro da membrana. E na realidade o que me interessa agora é a diferença de concentração, ou mais precisamente o gradiente de concentração de glicose dentro da membrana, no meio que constitui a membrana. Então vocês vejam, nós estamos terminando, não vai dar tempo de analisar essa equação, mas eu só quero terminar dizendo para vocês que esta equação vai nos permitir obter um meio operacional de utilizar a lei de Fick, porque normalmente nós não conhecemos as concentrações de uma substância dentro da membrana, e normalmente nós conhecemos as concentrações de uma substância nas duas soluções que banham essa membrana. E o que nós queremos é ter uma ideia de quanto varia o fluxo dependendo da diferença de concentração e das características da membrana. Muito obrigado.